Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai estar falando de um assunto que não é nada legal e eu vou estar expressando aqui a minha opinião. E o assunto vocês já estão vendo aqui embaixo, eu creio que vocês já sabem do que se trata, que é a perseguição aos cristãos no país do Xi. Aquele nome que a gente não pode falar e nem o nome do país desse cara, mas vocês estão vendo aí na tela agora. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, do que a gente pode esperar pelos próximos meses, pelos próximos anos. E é isso, gente. Antes de tudo, eu queria pedir também perdão a vocês, porque na sexta-feira era para eu ter gravado o vídeo, mas eu acabei não conseguindo gravar. Aconteceram muitas coisas, meu bebê ficou doentinho, a gente teve que levar no médico. Aconteceram muitos eventos lá na igreja também, acabou ficando uma semana muito cheia. Mas daqui pra frente a gente vai conseguir botar aí os 3 vídeos semanais, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, pra gente falar um pouco sobre essa perseguição aí no país do Xi, eu já queria abrir, na verdade, esse vídeo lendo um versículo da Palavra de Deus. A gente vai ler alguns aqui, tá? E eu acho que vai abrir muito a nossa mente e vai nos dizer já o que vai acontecer. Depois eu vou dar minhas considerações do que eu acho que está acontecendo na questão que eu acho que essas notícias de perseguição são, na verdade, aí alguma propaganda que eles estão fazendo por algum motivo. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos ler primeiro lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 17 até o 24, que vai falar assim pra gente, ó. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que vai falar por intermédio de vocês. O irmão entregará a morte ao seu próprio irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o seu servo acima do seu senhor. Ou seja, é muito interessante esse último que vai dizer isso. Ó, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Por quê? O nosso Jesus ele foi perseguido, o nosso Jesus foi morto, foi crucificado, claro, porque o Pai permitiu, para que, por conta dele, pelo sacrifício dele, nós pudéssemos ter a vida eterna novamente, ter a chance de ter a vida eterna novamente. Mas aqui está dizendo exatamente isso. Eu não entendo de onde vem esse pensamento de muitos cristãos de falarem que eles não podem ser perseguidos, que o anticristo não vai ter poder sobre eles, se a própria palavra de Deus vai dizer que os santos foram entregues ao anticristo. E eles falam que Deus nunca deixaria que os cristãos fossem perseguidos ou andassem pelos matos como se fossem animais. Mas a palavra de Deus está nos dando dicas o tempo inteiro sobre isso. Todos os mártires que aconteceram no passado, será que o sangue deles não vale de nada? Da igreja de Éfeso, do tempo de Paulo, onde eles eram jogados nas arenas, eram mortos. Agora na China estão sendo presos. Mas já no mundo inteiro nós vamos ser mortos, vamos ser perseguidos. E antes que eu comece a falar muito, já porque eu começo a falar demais e me empolgo, a gente vai ler um pouquinho também de Mateus 24, no capítulo 9 e no versículo 11, acho que é só o versículo 11, que vai dizer assim, ó. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E não é um pouco do que está acontecendo? A gente não pode expor a nossa opinião mais que a gente é odiado por algum lado. Se a gente fala que, sei lá, a gente é contra o aborto, aí pessoas feministas caem em cima da gente.
sei lá, se a gente fala sobre algum ponto e o outro for o oposto, aquelas pessoas caem em cima da gente. Inclusive falam em pegar armas, né? Como teve um deputado aí, se eu não me engano, falando sobre isso. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, que só está se consolidando. Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra, está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI, então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Então, assim, o que a gente está vendo muito hoje, uns cenários totalmente já prontos para isso, sabe? As pessoas estão se odiando a troco de nada. E mais um texto que eu quero ler também para vocês vai ficar lá em Mateus, no capítulo 5 e no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 10, que vai dizer assim pra gente: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Gente, olha só que incrível. Que justiça é essa? A justiça é a palavra de Deus, é que contém a verdade. E as pessoas hoje em dia, quando são confrontadas com a verdade, elas não querem aceitar pessoas vivendo debaixo das suas próprias concupiscências, das suas vontades. Nós estamos sim nos últimos tempos, porque hoje isso é muito comum. E vai chegar um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina do Senhor. Está escrito isso na palavra. Vai chegar um tempo que eles não suportarão mais, porque vai bater de frente com as ideologias, vai bater de frente com muitos sistemas. Então nós seremos um fardo pesado demais para o mundo. E eles vão nos matar, eles vão nos perseguir, assim como sempre foi com a Igreja de Cristo. Nunca houve um momento assim onde pudéssemos ter paz plenamente. Claro, no Brasil a gente não vê muita perseguição, mas em outros lugares do mundo nós vemos, como no Oriente Médio, por exemplo, ali nos países muçulmanos, como na China a gente está começando a ver agora, na África sempre houve pessoas morrendo queimadas, lá nos países árabes eles crucificam as pessoas que são cristãs, da denominação cristã, enforcam, cortam a cabeça, como a gente já... Vocês já devem ter visto alguns vídeos sobre isso, relacionados a isso. Enfim, a gente não precisa entrar muito nesse assunto, mas é importante citar para que vocês acordem, tenham uma noção, e quando falarem para vocês que os cristãos não podem ser perseguidos, estão mentindo para vocês, porque desde o início as igrejas viviam escondidas dentro das cavernas, dentro das rochas, porque sempre foram perseguidos. E nos últimos tempos, não vai dizer que vai melhorar, mas ao contrário disso, vai dizer que vai haver uma perseguição como nunca houve, e nem tampouco haverá. E se não fosse por causa dos eleitos, se aquele tempo não fosse abreviado por causa dos eleitos, ninguém se salvaria. Por quê? Vai ser muito forte, gente, vai ser uma coisa muito séria. Sabe o tempo de Hitler, quando ele matou os judeus? Cara, vai ser pior do que aquilo. Vocês têm noção disso? Vai ser uma coisa mundial, eles vão, caçar cristãos. Sabe, vai ser algo como nunca ninguém viu e nem jamais vai ver. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não negar nem mesmo a sua vida pelo Senhor. Até o fim é até onde você respirar. Sabe, é isso que a palavra está dizendo. Mas enfim, a gente vai ler o próximo capítulo, o próximo texto, que vai ficar lá em 2 Timóteo, no versículo 3, no capítulo 3 e no versículo 12, que vai dizer assim, ó: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gente, eu acho que eu não preciso falar nem mais nada acerca da perseguição. Sempre que vocês ouvirem alguém falando que os cristãos não vão passar por perseguição, essa pessoa não tá lendo a Bíblia direito ou ela tá te enganando. Dos dois, porque a palavra de Deus vai nos dizer em grande parte que nós vamos ser perseguidos. E como eu falei pra vocês, as perseguições serão algo assim que ninguém nunca viu ao longo da história.
que nós possamos preparar o nosso coração e orar muito para que a gente não venha negar o nome do Senhor nesse tempo. Vocês têm que pensar o seguinte: se nos matarem, se matarem a nossa família, enfim, nós iremos fechar os nossos olhos aqui e abrir os nossos olhos na eternidade. Lembram de Estevão? Estevão, quando eles estavam tacando pedra em Estevão viu os céus abertos, a glória do Senhor. Ele viu o Deus e o Filho ao lado, sabe, do trono. E Deus o abriu a visão espiritual. E eu creio que todos que entregam a vida pelo Senhor são dessa forma mesmo. Estevão, a palavra vai dizer que ele não tinha só o Espírito Santo, mas ele era cheio do Espírito Santo e foi morto. Foi o primeiro mártir. Jesus foi entregue como exemplo. Nós não somos a imagem de Jesus, então nos foi entregue não somente a amar a Jesus, mas também padecer por ele, sabe? E agora eu vou dar a minha visão sobre a questão dessas notícias aparecendo até na televisão, se eu não me engano. Eu não assisto, mas eu acho que meus pais falaram alguma coisa sobre isso, que está aparecendo na televisão, a questão da perseguição aos cristãos lá no país do Chile. Eu não posso falar o nome do país, enfim. Gente, eu acho isso muito estranho, tá? Eu acho que isso daí é mais para as pessoas começarem a se acostumar com essa questão da perseguição, tá? Porque a África sempre houve pessoas mortas aos montes, sabe? Eles são jogados mortos, assim, queimados, açoitados, apedrejados, morrem com tiros, sabe? Eles são martirizados ali há muito tempo. E ninguém nunca veio falar sobre isso na televisão. Também no Oriente Médio, como eu falei pra vocês, os muçulmanos matam a rodo os cristãos e ninguém fala disso na TV. Agora a China veio começar a prender os cristãos e eles estão anunciando a cabo e a rabo aí, né? Desculpa a expressão, mas é isso que tem acontecido. E eu acho isso muito estranho, logo vindo da China, que é meio que protegida aí de todas as redes de informação. Então isso só me faz acreditar que é uma coisa proposital. Eles estão propagando essa informação. Eu acho que para preparar a nossa mente já, vocês vão começar provavelmente a ver muitas notícias, não só na China, mas de vários lugares do mundo, porque eles já estão preparando uma perseguição aos cristãos. Isso daí, essas notícias estarem acontecendo, é mais mesmo para preparar aí o caminho, sabe? Para ficar uma coisa bem comum de vocês ouvirem. Eles vão jogando até que fique comum e daqui a pouco vai chegar aqui. E é interessante o primeiro versículo que a gente leu. Quando vocês começarem a ser perseguidos em um lugar, fujam para outro. Então eu acho que esse é o estopim para chegar o momento da gente ter que sair das cidades. Quando vocês começarem a ouvir sobre perseguição no Brasil, nós teremos que fugir para algum lugar bem distante, onde não existe tecnologia, onde não existem nada que possa nos denunciar, nenhuma pessoa que possa nos denunciar, somente pessoas realmente confiáveis. Vocês já têm que pensar nisso sim, não é papo de maluco não, gente. Vocês têm que pensar nisso, porque vai ser um tempo muito difícil. Vocês não vão comprar, vocês não vão vender. Claro que vocês não vão sair comprando propriedades, mesmo porque eu não acredito que nós venhamos a ter direito à propriedade no futuro, mas vocês têm que pedir a direção de Deus para ir para algum lugar seguro. Então já vão orando ao Senhor para o Senhor mostrar no momento certo, sabe? E confiar no Senhor. Para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu queria ler um último texto com vocês, que vai ficar lá em Romanos, no capítulo 13, e no versículo 35 ao 37, que vai nos dizer assim, ó, olha que legal. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, independente se você for, sei lá, fuzilado, se quiserem cortar a sua cabeça, independente se eles quiserem te queimar vivo ou te dar para os leões comerem, como era na igreja primitiva e sempre foi assim, desse jeito, se eles quiserem fazer tudo isso com vocês, não tenham medo de se entregar, porque é na sua perseverança que você vai ganhar a sua alma. O que é na sua perseverança você vai ganhar a sua alma? No ato de você não desistir da fé no Senhor, mesmo diante da morte, dos perigos. A palavra vai dizer que alguns de vocês serão mortos, sabe? Então, nem todos vão se salvar.
sabe? Talvez eu não vou me salvar, eu que tô falando com vocês, ou talvez algum de vocês vai ter que entregar a vida pelo Senhor, mas sejam firmes até o fim, e vocês herdarão o reino de Deus, vocês herdarão a coroa da vitória, sabe? Nós ganharemos a nossa coroa. Pela nossa perseverança, nós ganharemos a nossa alma. Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês. Eu espero que vocês reflitam bastante nessa palavra. O meu dever aqui é sempre alertar vocês de alguma forma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like aqui no canal para ajudar o canal a crescer. O YouTube vai entender que você gostou e vai divulgar para mais pessoas. E também eu te peço que você se inscreva no canal se você gosta de conteúdos assim, porque a gente está aqui segunda, quarta e sexta, sempre. Às vezes não, né, por conta de eu ser mãe, eu tenho muitas coisas, muitas tarefas para fazer. E essa semana realmente foi muito difícil, mas no geral, é muito raro isso acontecer. Tá bom, gente? Então, se inscreva no canal e um ótimo fim de semana pra vocês, uma ótima semana aí pra vocês. Eu não sei quando eu vou enviar esse vídeo, mas uma ótima semana pra vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!